Mas agora ela já está me esperando e hoje, gente, um assunto super legal. Você sabe que é difícil a gente se livrar do estresse? Não tem jeito, né? A gente fala, ai, vamos manejar o estresse. Hoje tem vários termos para isso, para manter o equilíbrio. Mas fato é que no nosso dia a dia é extremamente difícil. No entanto, a gente descobriu, e quem vai contar é ela, que de repente a alimentação e mudando alguns hábitos, a gente consegue chegar lá. Fernanda Paolucci, minha querida amiga nutricionista funcional, bem-vinda. A mesa tá maravilhosa, cheia de delícias. E antes da gente começar a falar desses alimentos, eu queria que você contasse, explicasse pra gente esse processo do cortisol, do estresse, como é que tudo isso tá ali agindo, né, de forma ativa e metabólica, da suprarrenal, que também é um assunto importante. Conta, vamos começar do início. Bem-vinda. Bom, cortisol ele é produzido nessa glândula adrenal que fica ali em cima dos nossos rins. Na glândula adrenal a gente produz, além do cortisol, outros hormônios também correlacionados ao estresse e também precursores de hormônios sexuais. Então a gente, quando tem uma hipersecreção de cortisol, porque a gente tá com medo, com raiva, preocupado, né, inseguro, né, que basicamente são esses sentimentos que a pessoa tem, a gente acaba tendo uma liberação exacerbada. Quando a gente tem pontual, ela tem uma ação adaptativa, natural, uma resposta anti-inflamatória desse cortisol. Mas quando a gente tem uma secreção aí crônica, porque a gente está preocupado com os filhos, dorme tarde, tem vários afazeres, né? E a gente tem questões inconscientes que vão tendo esse disparo de alerta. Por isso que a gente precisa o gerenciamento adequado das nossas emoções. Então, esse excesso de liberação de cortisol causa um desequilíbrio nos outros hormônios e aí a gente acaba tendo desequilíbrio de água, de fome e saciedade, de neurotransmissor, de imunidade, né? E a gente acaba tendo desequilíbrio de testosterona, que são os hormônios sexuais, progesterona, insulina, glicose, alteração de colesterol, por conta desse desequilíbrio da glândula adrenal. A gente pode chegar num ponto de ter uma insuficiência na liberação desse cortisol. O cortisol ele tem uma ação anti-inflamatória, mas em excesso ele pode ser convertido em cortisona e ter uma ação pró-inflamatória. E a gente acaba tendo uma liberação gradual e constante de glicose. Por quê? O corpo ele está em luta ou fuga. É por isso que engorda. Exatamente. Aí aonde a gente acumula mais gordura é na região abdominal, flanco, principalmente na área do tronco. A gente acaba tendo o rosto mais inchado, então de papada, olhos. E quando a gente mexe na glândula adrenal, a gente mexe em eixos, por exemplo, da fertilidade, que é hipotálamo, hipófise, gônada. A gente tem alterações hipotálamo, hipófise, tireoide. Então ele descoordena realmente toda a nossa parte hormonal aí no nosso organismo. É por isso que a gente diz que o estresse é a base do problema de tudo. Acaba sendo, né? Porque hoje a gente tem super estímulos aí, né? Uma situação urbana, né? Trânsito. Esses dias eu até medi minha pressão depois de ter pegado 15 minutos de trânsito. A pressão arterial, ela se eleva. Ela eleva, né? Então a gente precisa ter mecanismos que contrarregulam aí o excesso da produção de cortisol, porque a gente não vai conseguir sair da vida urbana, né? Do excesso de telas, do excesso de luminosidade. E de preocupação. Exato, de dormir cedo. A gente não vai dormir igual quem mora na fazenda, que vai dormir às 8 da noite. É mais difícil. Toda essa mudança aí ambiental altera a nossa liberação hormonal, de enzimas, nossa alteração metabólica. E isso aqui pode nos ajudar nesse controle de alguma forma. Então, o que a gente não consegue controlar, a gente não vai controlar. E aí eu preciso ter hábitos regulares, introdução de alimentação saudável, né? E estratégias aí que eu vou contando para vocês. Que pra grupo gente você quer regular. Começar? Vamos lá. Vamos começar pela ocitocina. Então, ocitocina é o hormônio do amor, que ele é liberado principalmente quando a gente faz massagem, quando a gente tem abraços prolongados, do beijo, por exemplo. Amamentando, não é? Amamentando. Mas a gente pode estimular a ocitocina tendo um cachorrinho, um gatinho, né? Tendo um pet ali pra gente cuidar. Então, praticando os abraços prolongados, pode ser com amigo, com marido, com namorado. Então pode ser, mas eu posso aplicar banhos quentes antes de dormir, escaldapés, músicas mais calmas, por exemplo, a caminhada. Então a gente pode ter essas estratégias para liberar mais ocitocina. No caso das meninas, das mulheres, uma saída com as amigas. Saída com as amigas. Aí, Glaucia, dança.
Vamos fazer uma saída coisa. Mas lembrar dessas estratégias que eu falei, que é o banho antes de dormir, por exemplo, o escalda-pés e sauna. Então a gente acaba liberando um pouco mais de ocitocina e acaba baixando os níveis de cortisol. E através da alimentação, dá prioridade, por exemplo, para algumas oleaginosas como amêndoas, nozes, avelã, folhosos escuros, que é rico em magnésio, rico em vitamina C, os cítricos, né? Então a Adrenal ela adora fontes de vitamina C, fonte de polifenol, de flavonoide. Então usar mais os cítricos, brócolis. Então introduzindo alimentos que são precursores do hormônio ocitocina, eu vou tender a equilibrar um pouco mais o cortisol. Porque então, eu posso aplicar a estratégia, mas eu preciso de matéria-prima para produzir esses hormônios. Sem dúvida. Então a alimentação ela vem regendo isso. Perfeito. Então, além das dicas de algumas coisinhas no dia, simples, a gente coloca alimentação também. Coloca alimentação também. Na sequência, a gente vai aí do seu lado, falar de melatonina? Vamos falar da melatonina primeiro. Tá bom. Tá? Ai, eu tô olhando pra essa cerejinha, acho que eu vou roubar, posso? Eu já roubei lá antes. Ai, gente, olha essa cerejinha. Elas eu dei sorte, porque é super difícil. Então, amiga... Nessa época do ano. Olha lá. Mas vamos falar da melatonina enquanto ela fica olhando aí a cerejinha e comendo. Então a melatonina a gente pode estimular através de alimentos que tenham fitomelatonina. Então o kiwi, a cereja estimulam melatonina, tem fitomelatonina. Não sabia. Através de alimentos fontes de magnésio, fontes de B6, então eu trouxe o grão de bico, a banana, a aveia, semente de girassol, né? Fontes aí de aminoácidos como triptofano, então tem as nozes. Fontes de complexo B, então tem o levedo de cerveja. Então são coisas simples, baratas e fáceis de introduzir. Ai, poxa, mas proteína animal tá super cara. Tem o ovo, a gente tem a sardinha, tem aí a sobrecoxa de frango, que a gente inclui e é fonte de triptofano. Porém, a gente tem que ter a ingesta próximo do horário de dormir, ou não? Não necessariamente. Se você incluir diariamente esses alimentos, você vai ter matéria-prima desde de manhã para chegar à noite e produzir melatonina. Perfeito, entendi. Então, além da alimentação, a gente tem que fazer a higiene do sono, que não está exposto a telas, a luminosidade. A gente produz mais melatonina quando começa a escurecer. Ficar atento no horário, então um tempo restrito de refeição, que a gente fala, uma janela de 8 a 12 horas se alimentando, que é começar a se alimentar quando acorda, né, com luminosidade, e terminar de se alimentar quando escurece, começa a escurecer. Então isso também faz com que a gente tenha uma liberação maior de melatonina. E que então, controle um pouco esse cortisol. Toda vez que eu interromper o ritmo circadiano, ou seja, o relógio biológico central e periférico do corpo, com refeição, com atividade física, eu vou ter impacto nos níveis de melatonina. Impactando nos níveis de melatonina, eu vou ter uma secreção pior de GH, que é por isso que eu quis falar primeiro. Entendi. Né? E aí a gente acaba não tendo hormônios restaurativos e desequilíbrio no hormônio cortisol, que é o principal aí do estresse. A gente tem a adrenalina, que também é do estresse. A gente pode avaliar o estresse através de aldosterona, androstenediona, mas o cortisol é o principal. Nesse caso, então, ficar com preocupação e estresse à noite é o pior dos mundos. É o pior dos mundos. É o pior horário do mundo. Por isso que a gente tem que ter práticas como saúde healing, meditação, respiração, oração. Né? A oração ela tende a trazer mais foco. A meditação, a respiração tende a acalmar um pouco mais. Tá certo. Vamos para o grupo aí do hormônio do crescimento, né? Hormônio do crescimento, GH. Então, a gente estimula ele quando a gente tem um sono profundo, quando a gente faz atividade física pela manhã, por exemplo. Ai, que bom. Mas, principalmente, uma boa liberação de melatonina e um sono profundo. A gente vai ter esse hormônio restaurativo, que cuida da nossa massa magra aí, funcionando adequadamente. A gente precisa de fontes aí de aminoácidos. Então, trouxe o frango, os ovos, fontes de vitamina C, os folhosos escuros, fontes de complexo B, e principalmente oleaginosas. Então, as oleaginosas são ricas em zinco, ricas em magnésio, são manganês, que são coisas importantes para fazer o GH. A gente vê que se repetem, né? E então, se repetem. São alimentos importantes para tudo isso aqui. Para tudo isso aqui. Nos ciclos. Chazinho...
Ele está em... Então aí vamos lá. A gente tem fontes de proteína vegetal que também entram. Então o tofu, riquíssimo aí em aminoácidos, mas principalmente PQQ e coenzima Q10, que a Adrenal adora. Tá. Ah, é legal a suplementação de coenzima Q10? Sim, de ômega 3, ajuda a baixar os níveis de cortisol, principalmente na parte noturna. Ai, trouxe fontes de polifenóis, então o cacau, o chá verde, por exemplo, mas poderia ser outro chá. A nossa Adrenal adora. Fonte de cobre, de zinco, de polifenol. Fonte de ômega 3 vegetal, então trouxe a linhaça e a chia. E a nossa Adrenal ama eletrólito, mas sódio a gente já retém muito. Então é fontes de potássio. Então as laranjas, por exemplo, vão fazer isso. A própria água de coco. Então a nossa Adrenal também precisa de nutrientes para ela se restabelecer. A vitamina C, tá? E aí trouxe também aí de ideia, que é o hormônio também produzido na Adrenal. Quando a gente tem excesso de cortisol, essa ideia tende a baixar. Ou quando o cortisol já está muito baixo, o ideal é não fazer a suplementação do DEA. Porque senão a gente diminui ainda mais a capacidade dele se restabelecer. E ele também adora fontes de polifenóis e gorduras boas. Então eu trouxe o abacate, o azeite, fontes de colesterol, principalmente. Então o franguinho com a pele, a própria gema de ovo, as frutas vermelhas. Então, para a gente produzir adequadamente o DHEA. E a gente estimula também fazendo caminhada, atividade física, atividades prazerosas, a dança, né? Principalmente no horário da manhã. Tentem colocar atividade física no máximo até 4, 5 horas da tarde. Isso também porque afeta toda a parte hormonal. Que interessante. E o último grupo que está lá de vitaminas, a vitamina D. A vitamina D. Que a gente precisa da exposição solar aí de 15 a 30 minutos, mesmo no inverno, tá? Em áreas grandes. Então a caminhada de manhã sem camisa, de top, ajuda bastante, tá? Sem protetor solar. Só que a gente tem fontes de vitamina D no iogurte integral, nos ovos, por exemplo, na manteiga, na sardinha. Então são coisas simples que a gente coloca e ajuda a manter os níveis de vitamina D. O que a gente tem que se atentar? Não consumir alimentos ultraprocessados, cheios de corantes aditivos, alimentos como açúcares, alto índice glicêmico como farináceos, porque eles atrapalham a secreção de cortisol. Então toda alimentação mais pró-inflamatória, ela altera o microbioma e também altera a secreção de cortisol. Então se a gente achar que só o fato de eu colocar uma laranja, uma água de coco já vai regular, não. Alimentos pró-inflamatórios vão gerar todas essas alterações aí. O ideal é retirá-los, né? E Fê, só pra gente encerrar, tem perguntinha, Glaucia? Vamos colocar a perguntinha do público? Eu ia te perguntar só a melhor forma de coleta do cortisol, mas já você me conta. A gente fala. Vamos lá, quem escreveu pra gente na tela. Cris, obrigada, um beijo. Qual o principal alimento para ativar a melatonina? Fontes de vitamina B6, a banana é legal, amassada ali com aveia, um pouquinho de canela. Mas o apagar a luz é imbatível, né? Mas é o apagar a luz imbatível no horário certo, mas eu gosto muito da combinação do magnésio inositol, da glicina, aí, do N-acetilcisteína, do ômega 3, aí, para realmente ajudar a regular. E chás como mulungu, melissa, camomila. Então, existem também a fitoterapia que pode ajudar. Tem cortisol muito alto, eu posso entrar com uma ashwagandha, um açafrão, que vai ajudar aí a regular, baixar cortisol e ter aí uma melhora. Uma melhora do sono. Tem mais. Obrigada, Sara, um beijo. Tem como manter um hormônio que dá energia? Então, o cortisol, ele dá um up, né? O cortisol, ele dá um up. Ele é pra, né? Ele é pra isso, né? Ele libera mais cortisol de dia para você ficar mais em alerta. Então, quando a gente quer uma secreção adequada desse cortisol, fontes de vitamina C, de coenzima Q10, de PQQ, para ajudar. Existem órgãos que têm muita mitocôndria. E adrenal, fígado, coração, demandam muito cofatores para que essas mitocôndrias trabalhem. Tá? Então, sempre dá coenzima Q10, PQQ, aí complexo B, para essa adrenal trabalhar bem. Vitamina C. Suplementação diária, então. Coenzima Q10, ômega 3.
Aí é uma aí pauta, vasto. vamos fazer uma pauta só de suplementação, Vamos. porque ela é craque nisso, gente. Eu quis craque. trazer a questão mais dos hábitos Aham. e dos alimentos, que é uma coisa que a gente peca muito. Sem dúvida, que Né? faz diferença, Que né? faz total diferença. A gente come em horário errado, a gente dorme em horário errado, tem o hábito das telas, não faz um sound healing, uma meditação, uma respiração, uma dança, coisas que tragam esse relaxamento do sistema nervoso. Precisamos daquela Né? E o resgatada. gerenciamento das emoções, que pode ser através de floral, de uma terapia Isso que eu ia vibracional. falar, terapia, né? Terapia gente? vibracional Claro. ajuda a regular. E o exame que você acha mais adequado, né, pra Pra gente gente medir esse olhar cortisol? o cortisol sempre através da curva de cortisol. Tá. E sempre salivar. Salivar. Salivar ou urinário, mas o salivar ele tem um custo-benefício melhor. Por quê? Eu posso ter uma hiperliberação de cortisol, eu posso ter liberação de cortisol em horários inadequados ou ter uma insuficiência na liberação de cortisol. As três formas vão me atrapalhar muito na parte metabólica. Entendi. E aí não existe só estresse físico, a gente tem estresse físico, mental, emocional e o metabólico. Então, um está interligado com o outro. Ainda mais nos horários, né? E é esse que você diz, o salivar, é o que fica mastigando aquele negocinho? Não, você libera a saliva em vários tubinhos, 3 a 4 tubinhos, inclusive na madrugada. Em horários diferentes. Em horários diferentes. Esse é o E a ciclo. gente mede essa curva de cortisol que tem que estar coordenadinha. Só ali no horário da manhã não é adequado Não é suficiente para você Perfeito, saber se está em estresse ou não. Obrigada, minha amiga. Que aula, hein? Tá vendo? A gente pode, deve, né? A base é a alimentação e o resto é nosso comportamento. É o não nosso é fácil. comportamento. Não é fácil. Tá todo mundo nesse caso Os nossos realmente. hábitos. Porque o estresse tá ali. Mas olha quanta coisa a gente pode fazer acessível e escolher os alimentos certos. Eu vou deixar o contato dela, tá lá nas redes sociais, o Instagram da Fê é muito bem feito, né? Cheio de informações. Cheio de você bonita. Cheio de você bonita. É o @doutora, abreviado, fernandapaulucci.nutri. @doutora, abreviado, fernandapaulucci.nutri. Você já encontra o trabalho dela. Obrigada, sempre. A mesa ficou muito linda e a cereja estava espetacular. Um beijo. Até a próxima, Fê. Até. Obrigada.